Nós estamos ensinando a boa e poderosa palavra do Senhor a cada dia para fortalecer a sua vida e o seu coração e te ajudar a, vivendo essa palavra, cada dia mais andar como um verdadeiro vencedor. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. É a coisa mais poderosa que existe, nada é mais poderoso do que a palavra de Deus. E essa palavra que tem transformado a nossa vida e continuará a nos transformar, amém? Glória a Deus. Então essa semana estamos ensinando um assunto que é muito importante e muito abrangente também, o novo nascimento, e falando alguns fatos de quem é nascido de novo, o que pode fazer, qual é o seu estilo de vida. Então estamos tratando algumas coisas dessa natureza e mostrando que esse grande feito que Deus fez através do seu Filho Jesus, a trazer para nós essa maravilhosa dádiva do novo nascimento, que só Ele mesmo pode fazer. Então nós vamos começar aqui em João, Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 11 em diante. A Bíblia diz o seguinte: veio para o que era seu e os seus não receberam. Amém? Então, o versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue ou da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus ou nasceram de cima, amém? Vieram de Deus. Então eu quero iniciar nessa passagem, né? Ele fala aqui que é necessário receber e a gente tem que aprender a receber. Tem pessoas que não sabem como receber e é necessário receber. Nesse caso aqui, ele está falando de da coisa mais preciosa, que é receber Jesus como Senhor e Salvador pessoal, que nós temos falado nessas lives. Essa acredito que é a terceira live falando sobre esse tema. Mas o versículo 12 eu quero destacar porque ele diz: mas a todos quanto o receberam, ele deu-lhes o poder. Então, esse deu-lhes o poder é uma habilitação sobrenatural que somente o Pai Celestial pode fazer. Nenhum homem, nenhuma pessoa, nem mesmo nós como pais podemos transferir isso para os nossos filhos, porque essa habilitação, esse dom, essa dádiva, só quem pode dar é Deus, da salvação do novo nascimento. Isso acontece pela fé e vem mediante a graça de Deus, ou o favor de Deus pela nossa vida, o amor que Ele tem por nós. Mas eu quero destacar aqui a palavra poder. Quando você recebe o novo nascimento, você recebe também o poder, porque ele fala o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Antes da gente falar sobre o poder, eu quero voltar um pouco para o livro dos começos. No início de tudo, quando o homem pecou, ele perdeu exatamente o poder. Ele perdeu a autoridade, ele perdeu a administração que ele tinha, o governo que ele tinha sobre si mesmo e sobre a humanidade. Mas graças a Deus, porque a Bíblia fala que o primeiro homem falhou, o primeiro Adão, que era o pai de todos os homens, mas o segundo Adão, que é o pai de todos os espíritos, que é Jesus, que também é pai de todos os homens, esse não falhou. E é muito importante a gente ver essa origem sendo retomada através do novo nascimento. Tudo aquilo que o primeiro homem perdeu, Jesus recuperou para nós quando ele trouxe a salvação para nós. E essa palavra aqui que diz que todos quantos o receberam, deu-lhes. Então, primeiro eu preciso receber para depois receber o presente, né? Eu recebo Jesus e recebo o presente, porque ele nos dá o poder de ser feito filho de Deus. Essa palavra poder aqui, na maioria das vezes, ela é dita como dunamis, que é a capacidade de fazer milagres, que são pessoas que já estão em Cristo.
Mas essa palavra poder aqui é para aquelas que estão entrando em Cristo. É uma outra palavra grega chamada exousia. Essa palavra exousia, ela é muito importante e muito tremenda para que nós a entendamos. A palavra exousia, que quer dizer habilidade ou força com a qual alguém é dotado, ela traz de volta para nós primeiro a autoridade que foi perdida e depois o governo, porque é o poder para reger ou governar. Então aquele governo que nós perdemos no início, o governo sobre a nossa própria vida, o governo sobre as coisas que está ao nosso alcance, ela nos foi recuperada através dessa dádiva do novo nascimento. Então nós temos poder agora de volta, ou autoridade de volta. Eu quero que a gente volte aqui um pouco em Gênesis, no capítulo 4, o versículo... Gênesis 4, a Bíblia fala no versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e a gordura desse, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. O versículo 3 diz que aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Bem, a Bíblia fala que no versículo 5, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou, e eu quero chamar a atenção para isso aqui. A Bíblia diz que irou-se, pois Caim, e sobremaneira ele ficou dessa forma irado e descaiu-lhe o semblante. E Deus dá uma palavra para Caim aqui. Ele diz o seguinte: por que andas irado? E por que o teu semblante está descaído? Se você procedesse bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo, o desejo do pecado, será contra você. Cumpre a você dominar. Então, Deus estava falando para Caim para dominar ele mesmo, ter um domínio sobre os seus próprios sentimentos. E às vezes nós não estamos tendo domínio sobre o nosso próprio sentimento, porque não sabemos que essa é a unção de governo, essa exósia, essa capacidade para governar a nossa vida, governar aquelas coisas que estão ao nosso alcance, que o Senhor concedeu para que você governe, ela já está à sua disposição para governar com sabedoria. E isso é muito importante, porque quando Deus falou isso para Caim, ele disse: olha, você está descaído o semblante, você está irado, e no momento da ira você pode tomar decisões muito ruins, que podem comprometer a sua vida, pode comprometer a vida de outras pessoas. Por isso é importante você aplacar a sua ira e dominá-la, porque aqui ele estava extremamente irado, e Deus disse que o pecado já estava na porta. Quando a ira chega, o pecado vai para a porta. Então, quando você se enche de ira com relação a qualquer coisa ou alguém ou alguma coisa, o pecado chega lá para destruir você. E Deus disse: olha, eu vou ler essa passagem bem devagar para que a gente entenda, porque isso é muito importante para aqueles que nasceram de novo. Ele disse: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Então Deus espera que os nossos procedimentos sejam bons procedimentos. E nós vamos ser aceitos por Deus quando nós estamos fazendo coisas notáveis, coisas que são atos de bondade. E ele disse: se todavia você proceder mal, eis que o pecado jaz à porta, e o desejo do pecado será contra você. Então aquela ira que Caim estava sentindo, não era contra o irmão dele, era contra ele mesmo. E Deus disse: cumpra a você dominá-lo. Então ele disse que eu tenho que dominar toda ira e qualquer coisa que possa me trazer entristecimento ou desânimo, ou até mesmo aquele sentimento de imaginar que eu não sou uma pessoa muito competente, que me traz para baixo. Então eu tenho que dominar sobre isso e me levantar, porque essa ideia da palavra exósia traz uma ideia de governo sobre si mesmo, para que você não venha a baixar sua guarda por nenhuma circunstância que possa se levantar contra a sua vida. No caso de Caim aqui,
nós sabemos que Caim não fez o que Deus disse. Ele matou o irmão dele, ele não segurou a sua ira, não segurou aquele momento que ele estava vivendo. E nós precisamos, como nascidos de novo, aprender que nós já temos esse poder de volta que nos capacita a vencer toda e qualquer situação, todo e qualquer constrangimento que possa se levantar para atingir a nossa alma, atingir os nossos sentimentos, porque normalmente quando a gente age dessa forma, você foi atingido na sua alma, atingido nos seus sentimentos e causa uma reação que você pode depois se decepcionar pelos resultados daquela reação. Então, nós temos que aplacar essa ira governando a nossa vida. Como também podemos governar, eu estou falando o governo sobre pressões que a vida nos apresenta nesse momento. Existem vários tipos de coisas que nós governamos no dia a dia. Governamos a nossa família, por exemplo, governamos o nosso dinheiro, governamos com relação a pessoas que estão, filhos, que estão lá dependendo de nós. Então, o nosso governo vai se estendendo sobre animais, nós temos o governo de volta sobre animais. Então, tudo isso Deus nos trouxe agora através do novo nascimento. Veja que coisa importante é você compreender que você é uma pessoa nascida de novo. Você não é mais qualquer um. Você é alguém que nasceu em Cristo. E os mesmos privilégios, a mesma autoridade que existia sobre Jesus, hoje está sobre a sua vida. Jesus entendia tanto o seu governo, que ele fez coisas notáveis quando ele estava com os discípulos. Ele multiplicou pães, ele andou sobre as águas, motivou Pedro a andar sobre as águas, porque alguém podia dizer assim, olha, só quem pode andar sobre as águas é Jesus, porque ele é Deus. Não, Jesus estava aqui como homem, a Bíblia diz que ele se despojou da divindade, precisou ser cheio do Espírito Santo, ele era sim Deus, 100% homem, mas ele não usou do poder da divindade para viver como homem aqui na terra. Ele andou como homem literalmente, ele sofreu, ele sangrou quando colocaram ele na cruz, ele teve todas as coisas que um homem comum podia ter, só que motivado pela palavra, pelo poder e pelo Espírito, ele andou de uma forma sobrenatural, mesmo vivendo num corpo imperfeito, como é esse, o nosso. Ele andou no corpo igual ao nosso, imperfeito, mas só que dentro dele, a sua natureza, era essa mesma natureza que hoje nós recebemos do Pai, a natureza de Cristo, a vida de Deus, através do novo nascimento. Por isso que ele andou num governo perfeito em toda a sua caminhada aqui na terra. Vocês estão comigo? E é interessante que quando ele estava andando sobre as águas, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Ele não disse assim, Pedro, você pode vir. Você não pode vir, porque só quem pode andar sobre as águas sou eu, que eu sou filho de Deus. Não, ele disse, vem, Pedro. E Pedro foi, e Pedro andou sobre as águas. Então a gente vê que existe um potencial tão grande na nossa vida, e esse poder que Deus nos deu, essa exósia, o dunamis, por exemplo, são duas palavras que é muito usada, que dunamis é outra palavra que tem de poder, que fala a capacidade para fazer milagres, e simplesmente a gente não usa esses benefícios, essas coisas que são tão privilegiadas, entregues para nós, e que podemos dominar. Hoje eu coloquei no grupo lá, que nós fizemos um grupo sendo apacentado, a gente está apacentando o povo da igreja através desse grupo, e lá eu coloquei uma frase sobre a justiça e a graça. Então, quando nós aprendemos o que é graça, o que é justiça, e que esses dotes, esses dons, eles estão já nos concedidos, já foi dado por Deus para nós, e a gente domina sobre essas coisas, você vai viver uma vida de reinado aqui na terra. Reinar como reis, porque a Bíblia diz que pela abundância da graça e o dom da justiça, nós reinamos em vida através de Cristo Jesus. Isso está lá em Romanos capítulo 5 e versículo 17, amém? Então reinamos pela abundância da graça e o dom da justiça. Mas estamos falando sobre novo nascimento e sobre essa importância de sair da morte para a vida espiritual. Essas coisas acontecem com quem nasceu de novo. É como eu dei o exemplo ontem,
Alguém pode tomar um copo de água e sanar sua sede por aquele momento. Mas é muito melhor você estar com a fonte da água, porque toda hora você vai ter água abundante. Algumas pessoas contentam-se com pouco, quando poderia ter o muito de Deus. Então esse muito acontece quando você nasce de novo. Todas as coisas estão disponíveis para que possamos andar, desfrutar e viver e se comportar nessa terra, vivendo o melhor de Cristo na terra. Eu quero que os irmãos abram, por favor, em 1 João 4,15. Vamos dar uma olhada lá. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15. Diz o seguinte: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, no momento que eu confesso que Jesus é meu Senhor e Salvador, Deus permanece em mim. Então, existe uma permanência do Pai, não é externamente. Essa passagem eu trouxe para que a gente entenda uma coisa. Tem algumas pessoas que olham para Deus longe. Deus lá no céu, Deus. Só que ele não está dessa forma em quem nasceu de novo. O fato de você não estar entendendo não quer dizer que não existe. O fato de alguém não compreender, por exemplo, a lei da gravidade, não quer dizer que ela não existe. Se alguém estiver em uma altura e pular, a gravidade vai puxar para baixo do mesmo jeito, se a pessoa entender que ela existe ou não entender que ela existe. Então alguém pode não entender que Deus está em nós, mas Ele está. Pode até não acreditar, mas o fato de não acreditar não quer dizer também que Ele não está. Assim como você não acreditar na lei da gravidade e pular de um prédio, vai ter problemas se você pular, não é verdade? Então, acreditar ou não conhecer não vem o caso. O fato é que isso é um fato. Deus habita em nós. Eu vou ler de novo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, e nós fizemos isso na salvação, Deus permanece nele e nós permanecemos em Deus. Eu pergunto, o que temer? Será crise? Será tribulação, angústia, doença, vírus, bactéria, germe? Alguma coisa pode tocar em Deus. Então, se não pode tocar em Deus, também não pode tocar em você. Agora, é claro que você precisa aprender uma coisa. É necessário que eu creia para que isso funcione. Às vezes, os pregadores eles estão muito empolgados e começam a falar algumas coisas e acaba levando a fé ou as promessas de Deus para o lado errado da coisa. Eles começam a querer crer pelas pessoas que estão ouvindo. Não, eu não posso crer por você, eu posso ensinar para você, eu posso dizer o que a palavra fala. O crer é individual, a fé ela é individual. Cada um tem que crer para si mesmo. O fato da palavra existir não quer dizer que vai funcionar na minha vida. Você entende? Então, o fato de você ter uma coisa que lhe pertence não quer dizer que você usa. Você pode ter uma coisa aí na sua casa que nunca usou. Quantas roupas tem lá no seu guarda-roupa que já faz meses ou anos que você não usa, mas ela está lá? É seu? Mas você não está usando. Então, se você não usar, você não vai saber a beleza que pode trazer aquela roupa. Então, o fato de você ter uma coisa e não possuir, não quer dizer que ela não existe. Ela existe sim. Pode ser que você ainda não possua, mas ela existe. Então, Deus existe. Deus está conosco. Então, se você entende, acredita que Deus está com você, o que é que você vai ter medo? A Bíblia fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? É exatamente o que eu estou falando aqui, a engrenagem desse versículo, 1 João 4,15. Então não existe nenhum páreo, você não precisa ficar amedrontado, não precisa ficar com medo, você só precisa crer que Deus está contigo e que Ele está contigo. Pelo contrário, quem tem que estar com medo é o diabo, não você. Quem tem que estar com medo os espíritos malignos que estão tentando trazer pânico para a sua vida. Eles sim têm que estar com medo. Você não, nem eu. Nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo. Esse é o nosso propósito. Deus nos chamou
para anular as obras de Satanás através da nossa vida. Isso é um privilégio de quem nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você está já capacitado. Você não vai ficar capacitado, você já é capacitado, porque o maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Estão comigo? Olha só, o versículo, capítulo de 1 João 5, 4, diz o seguinte, vamos lá, 1 João, capítulo 5, versículo 4. Podemos ler? Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, aqui está escrito mais um fato, mais uma chave de sucesso. Ele diz, olha, todo aquele que nasceu de Deus, ou que é nascido de Deus, se você nasceu de novo, você já vence o mundo, você não vai vencer. Se você estava pensando que ia vencer o mundo, você está muito longe da vontade de Deus, você não conhece Deus ainda, porque a Bíblia diz que nós já vencemos. Jesus declara isso em João, capítulo 16, versículo 33. Essas coisas eu vos digo para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós vencemos com ele. E aqui João está, depois que ele olha para trás, ele falou isso, né, narrando a vida de Jesus, mas depois que ele olha para trás, depois que Jesus já ascendeu ao céu, e ele recebeu a nova vida em Cristo, ele começa a dizer diferente agora. Ele diz assim, porque todos os que é nascido de Deus vence o mundo. Agora, não é Jesus mais que venceu o mundo, ele já venceu. Agora nós é que estamos vencendo pela vitória dele. Você entende? Porque nascemos de novo. Então, o que é vencer o mundo? O mundo é essa bola que nós estamos aqui. Todas as coisas que são contrárias à sua vida, qualquer coisa que você possa imaginar, nós já vencemos. E estamos vencendo diariamente, porque estamos andando pela fé. São dois fatos. O primeiro é que eu já venci. Em Cristo ele já venceu. E o segundo é que eu estou vencendo pela vitória dele, pela palavra dele. Então, quando eu entro em uma luta, eu não entro pensando se vai dar certo ou errado. Eu já entro com a certeza que eu já venci. Eu já entro com a certeza da vitória. Por isso que Paulo chama de o bom combate da fé. Ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Ele fala isso em Timóteo e escuta isso. Ele não chamou de um mau combate. Ele chamou de um bom combate da fé. Então, quando eu entendo que nasci de novo, eu vou vencer o mundo pela minha fé. E o que é fé? Fé é você acreditar em todos os trechos, em todas as palavras, em todos os fatos de promessas ou dos fatos da palavra de Deus. Eu tenho que crer nisso. Aqui é um fato. Ele diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Então você é vitorioso. Vai aparecer, o diabo vai inventar coisa. Ele vai trazer algum tipo de coisa que aparentemente parece grande demais para você ficar meio que receoso, com medo, acuado, né? Como essa questão dessa virose que está acontecendo aí no planeta. E as pessoas estão com medo, muita gente com medo disso. Você não precisa ter medo disso, gente, eu tenho dito todo dia. Você precisa ter fé em Deus. A única pessoa que você tem que temer é Deus. Essa é a única pessoa que nós precisamos temer, é Deus. Todas essas coisas, elas já estão debaixo do nome de Jesus. Agora, eu não posso crer por você, eu posso te ensinar, como eu falei. Eu estou te ensinando e você precisa aceitar isso no coração. Agora, se você não crê, aí tem que ter medo. Se você não crê na palavra, quem não crê na palavra, sim, essa pessoa, ela tem que ter realmente medo. Porque o medo, ele produz a tormenta, a Bíblia diz. E quem não está andando em amor, né,
o amor da palavra, amando as pessoas e fazendo o que o amor nos manda fazer, realmente essas pessoas, elas estão com medo e devem andar com medo mesmo, porque estão passivas a qualquer coisa que possa acontecer, de doença a prejuízos incomuns. Mas quando você entende que você tem autoridade, quando você entende que Jesus é teu Senhor, quando você entende que Deus está contigo em qualquer situação, quando você entende que o maior habita em ti do que o que está no mundo, quando você entende que nós já vencemos pela palavra e pelo sangue do Cordeiro, quando você entende que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, e essa fé ela já está no nosso coração, ela não vai chegar, ela já está no nosso coração, aí muda tudo. Aí você se levanta como outra pessoa. Por isso que eu sempre gosto de dizer, não importa como é que você estava até a hora de você ouvir essa live, mas não está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu estou te libertando através da palavra de Jesus, trazendo essa boa nova para você. Você não precisa, em nenhum momento, perder tempo com medo. Nenhuma hora, nem um minuto, nem um instante. O que nós realmente necessitamos é agarrar os fatos da palavra de Deus, agarrar as promessas de Deus, como um bulldog agarra no osso, agarrar e dizer: Senhor, isso aqui é meu, eu creio, é a tua palavra. E Deus, ele deu a sua palavra e não volta atrás. A Bíblia fala que Deus não pode mentir. É proibido para Deus, ele não pode voltar atrás ou mentir. Aquilo que ele disse é exatamente o que ele vai fazer, o que vai acontecer. Por isso que é muito importante você estar fundamentado na palavra e no Espírito Santo. Vocês estão comigo? Agora vamos ver o versículo 17 do capítulo 4. Vamos voltar lá. 1 João 4, 17. Eu estou falando para pessoas que entendem que nasceram de novo, receberam Jesus Cristo como Senhor. Se você não recebeu Jesus como Senhor, você vai colocar em prática durante essa live. Amém? Estão comigo? Ele diz o seguinte: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança para com Ele, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Eu vou ler bem devagar para você compreender essa parte, é muito importante. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor da verdade, o amor que você recebe no novo nascimento. No dia que você nasceu de novo, você recebe esse amor. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança nele. Então o dia do juízo vai chegar e você vai estar com a sua confiança firme nele. Pois segundo ele é, oh aleluia, também somos nós nesse mundo. Oh glória, aleluia. Segundo ele é, somos nós também nesse mundo. Segundo ele é, como Jesus é, somos nós também. É isso que ele está dizendo. Do mesmo jeito que ele é, somos nós também. Vocês estão entendendo? Graças a Deus que não foi eu que escrevi a palavra, amém? Porque alguém podia dizer: ah, meu Deus, que é isso que o pastor está falando? É exatamente isso que eu estou falando. Vou lhe perguntar uma coisa: como é o seu nome? Acredito que você deve entender qual é o seu nome. Vou te perguntar outra coisa: quando alguém olha para você, ele diz assim: olha, como é que está a cabeça? Ele olha para o seu corpo e diz: como é que está a cabeça? Ou então, como é que está braço? Como é que está a perna? Ele fala com você assim: ei, como é que está pé? Não, ele olha para você e diz: como é que está, no meu caso, Walter. No seu caso vai falar o seu nome, porque você é por inteiro. Você não é apenas uma parte, você é por inteiro. Eu quero te dar uma boa nova que talvez você não entenda ou não ouviu. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então não existe cabeça sem corpo, nem corpo sem cabeça. Então, entendendo que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, nós somos o integral com ele. Por isso que João está dizendo isso. Vou ler de novo.
Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também somos nós nesse mundo. Mais uma vez eu te digo, se você não acreditar, não funciona para você. Eu, graças a Deus, já aceitei essa verdade e ela anda comigo. Por isso que os milagres estão acontecendo, curas estão acontecendo, palavra está sendo divulgada, os milagres estão acontecendo um atrás do outro, porque eu sei que eu sou Jesus aqui na terra. Eu estou andando de conformidade como Ele me chamou para andar. O cabeça está no céu, mas o corpo está aqui na terra. Estão comigo? E o melhor, o Espírito Santo habita dentro de nós e nos capacita a ser um com Ele. E Jesus, fazendo a oração, em João capítulo 17, ele disse: Pai, eu oro para que eles sejam um, como Tu és em nós. Amém? Em mim, que eu seja assim neles. Então Jesus estava falando aquela oração, mostrando esse poder, que somos um com Ele. Paulo, no capítulo 6 de 1 Coríntios, deixa eu ler aqui, 1 Coríntios capítulo 6, só para você entender o fato. Versículo 17, 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, ou seja, você se tornou um. Eu li agora, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, capítulo 6, na verdade, versículo 17. Mas aquele ou aquela que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quando é que eu me uni a Jesus? No dia que eu disse: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador pessoal. Eu recebi a salvação. Naquela hora, me tornei um com Ele. Você entende? Por isso que a gente precisa compreender esses fatos, não apenas mentalmente. Aquilo tem que vir para o nosso espírito, nosso coração, dentro de nós. Amém? Isso é tremendo. Realmente a gente tem que, eu estou vendo uma frase aqui, isso é tremendo. Nós temos que estar realmente, diariamente, amando o Senhor com todo o nosso coração, porque Ele fez uma obra eterna na nossa vida. Isso não é passageiro, é algo eterno. A salvação que Ele nos deu. A única pessoa que pode jogar fora isso é você mesmo. Ninguém mais pode tirar a salvação da sua vida. Nem próprio Deus, porque Ele foi quem deu para nós. A única pessoa que pode é você, se você o recusar. Então ele entregou a salvação e entregou os princípios de como a gente ser bem-sucedido nessa salvação. No Velho Testamento fala que nós podemos tirar das águas do poço da salvação. Então essa salvação é um poço de bênçãos, de benefícios. Sabe, as pessoas, elas conhecem o mar, a gente chega por ali, vê o mar, aquela coisa infinita, depois ela desaparece ali, ninguém sabe onde é que vai terminar, né? A gente sabe que tem fim, mas a gente olhando, ela se perde no horizonte. Mas, irmãos, o mais bonito não é ver aquele mar no horizonte, o mais bonito é quando você mergulha nas profundezas para ver as belezas que tem lá por dentro. E Deus quer que você se aprofunde, saia da superfície e se aprofunde para conhecer mais o Senhor, conhecer mais os seus direitos, conhecer mais essa capacidade sobrenatural de ser uma nova criatura, de ser aquilo que Deus te chamou para ser, porque aquele ou aquela que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então desiste dos velhos, desiste do velho, das coisas velhas, para ficar com o novo. As coisas novas só podem tomar ocasião quando eu deixo de viver aquela natureza velha. Eu quero te dar mais uma passagem aqui. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, versículo 17. Isso vai te ajudar muito, amém? Esse contexto aqui. Fica ligado. Ô glória. Amém? Vou tomar água. Portanto, isto afirmo e digo no Senhor, que não mais andeis como também andam
os gentios. Os gentios é as pessoas que não têm Deus. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos, ou seja, sem visão, sem luz no entendimento. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. Eu vou ler de novo para a gente compreender o contexto. Isto, portanto, digo no Senhor, isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis. Então, o sujeito, a ideia daqui do texto é: não ande desse jeito, não ande desta forma. É isso que ele quer dizer aqui. Como é que não devemos andar? Como também andam os gentios, as pessoas que não têm aliança, que não têm Deus, que não nasceu de novo, na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, eles são vaidosos e eles seguem o que eles acham que é certo. Então, não, eu acho que é certo assim, eu vou andar desse jeito. Problema deles. Nós andamos com aquilo que nós entendemos que é certo. Não andamos naquilo que achamos que é certo. Nós não precisamos ter nenhum achômetro. Nós andamos na certeza do que é certo, que é andar segundo as instruções divinas de Deus. Essa é a certeza que nós temos que andar. Eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, porque estão sem luz no entendimento. Versículo 18 de Efésios capítulo 4. Bem, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Ele chama essas pessoas de ignorantes, ou seja, sem instrução, pela dureza dos seus corações. Versículo 19 diz: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, ou seja, a uma vida desenfreada, uma lascívia, uma libertinagem, uma falta de caráter, ultrajante, para com toda força. Essa palavra força aqui, o avidez, quer dizer aquela vontade de fazer o que é errado, cometerem toda sorte de impureza. Esse é o mundo, amém? Eles não andem assim. Nós não precisamos andar assim mais, porque o pecado não domina mais sua vida. As trevas não dominam mais sua vida. Fomos libertados das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. O pecado Jesus destruiu na cruz do Calvário. O pecado não domina mais a nossa vida, também está escrito. E ele diz no versículo 20: mas não é assim que aprendestes a Cristo, ou seja, não é assim que você aprendeu de Jesus, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído. Então ele está dizendo: olha, se de fato você tem ouvido a palavra de Jesus e nele você está sendo instruído, segundo é a verdade nele, no Senhor Jesus. Então eu preciso ouvir. A fé vem como? Vem pelo ouvir. Então quanto mais eu estou escutando, mais a fé vai estar no meu coração, mais o entendimento vai estar na minha mente, mais o entendimento vai estar no meu coração e mais forte eu vou andar nesta terra que Deus me deu o privilégio de viver. Sabe, é um privilégio você estar vivo. Quantas pessoas já morreram, tanto de coronavírus, como de acidente de trânsito, como de outras enfermidades, e nós estamos aqui vivos. Sabe por que estamos vivos? Porque Deus tem um plano na sua vida. Porque você está acreditando nele, porque você está andando à luz da sua palavra, ele está te guardando e preservando. Então não desiste de andar na presença de Deus e vamos crescer cada vez mais nessa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode dar um glória a Deus aí bem forte? Aleluia! Oh, aleluia! No versículo 21, ele diz o seguinte: se é que de fato tendes ouvidos e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. Então, ele disse: olha, se é que de fato tendes ouvido, e nele, em Jesus, você foi instruído, amém? Ou discipulado, segundo a verdade de Jesus. Não é a verdade do mundo, a verdade da Bíblia, a verdade de Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, quanto à vida passada que você tinha antes, você se despojou do velho homem. Então ele chama essa vida passada de homem velho.
Então tem que deixar o velho homem para andar no novo homem, entende? Nesse homem recriado por Deus. Vou ler de novo, no versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Sabe, tem uns animais, a águia, ela chega a um tempo que ela quebra o bico, ela primeiro tira as penas, algumas penas para mudar, algumas penas do corpo dela, porque ela vai se renovar. Quebra o bico e passa um tempo, irmão, sem o bico, para nascer um bico novo, para ela ter ainda mais força, porque uma das garras mais poderosas da águia é o bico e as unhas. E essas coisas todas, com o tempo, tem que se renovar na águia, tanto as unhas como o bico, como as penas. E ela fica um tempo esperando essa renovação. Você entende? Para se tornar uma águia nova. Fica tudo novo nela. Pena nova, bico novo, aquelas garras novas lá. E ela vai estar mais potente para fazer a captura das suas presas. E nós nos renovamos. Agora nós temos uma vida nova. Temos um espírito novo. Uma forma de pensar nova, uma capacidade sobrenatural nova. E estamos esperando também um corpo novo, que é a última coisa que vai acontecer na nossa vida, no arrebatamento, é nós sermos transformados. Porque Jesus também já providenciou, viu? Um corpo novinho para você. E sabe, esse corpo não vai ter mais perigo nenhum de doença ou enfermidade que nós vamos receber. Mas o poder que há em nós, escuta isso, eu vou tomar água e vou te explicar isso. O poder que há em nós dá vitalidade a esse corpo que você está vivendo com ele. Dá vida. E aonde tem vida, morte não pode entrar. Porque essa vida não é a vida bios, é a vida zoe, é a vida de Deus. Onde a vida de Deus está, trevas, morte, doença, pecado, miséria, opressão, depressão, nada disso pode entrar. E nós temos que vitalizar a nossa vida, o nosso cérebro, a nossa vida diariamente, se enchendo dessa palavra, meu irmão e minha irmã que está ouvindo essa live. Oh, aleluia! Todo dia você está feliz no Senhor, cheio do Espírito Santo, andando nessa terra como se só tivesse você nessa terra. Você entende? Cheio do Espírito Santo. Sabe por que eu digo isso? Porque quando a gente pensa que só tem a gente vai tentar, vamos fazer o melhor para todas as pessoas que nós encontrarmos. Quando eu falo tendo só você, é tendo só você que conhece essa palavra, como se fosse o seu último dia aqui na terra, se é que você me entende. Você vai operar com tanta força, como Jesus estava aqui o tempo todo, fazendo a obra do Senhor, como Paulo, ele disse, eu me desgasto e ainda me desgastarei para alcançar o maior número de vidas para Cristo, para ser um exemplo para essa geração, para fazer o melhor para esse povo. Então Paulo estava naquele momento dando o melhor da vida dele, porque ele compreendeu quem ele era e estava lá fazendo as coisas. E os acréscimos aconteciam na vida dele, assim como os acréscimos certamente acontecerão na sua vida, porque você precisa crer para cada área, você que nasceu de novo. Eu quero fazer uma live, eu acredito que à noite a gente está pensando, se Deus quiser, porque essa vontade está no meu coração, mas eu só posso fazer se Deus me autorizar, entende? Só o Pai Celestial, nosso Deus, quando nos autoriza, que a gente faz. Mas eu quero ensinar sobre como você ter autoridade sobre a vida financeira, para não faltar nada na sua vida, você entende? Ter mais do que o suficiente, oh aleluia! É importante você compreender essas coisas e viver isso. E o povo que nós estamos pastoreando precisa viver dessa forma. Precisa ter mais do que o suficiente. Precisa andar nessa verdade. Andar em todas as áreas. Não só espiritualmente, mas também os efeitos da sua espiritualidade. Tocar na sua vida natural. Tocar nas áreas financeiras. Você entende? As coisas começarem a acontecer de fato, aleluia. A igreja precisa de pessoas que são dizimistas, que são ofertantes, amém? Para que ela continue firme, aberta e operante. Então é necessário que você entenda isso e comece a viver, para que esse ciclo não pare na sua vida e você se torne essa pessoa melhor do que você já é agora. Você entende, meu irmão? Oh, aleluia.
Eu tenho muita vontade de falar tantas coisas, mas é necessário a gente ir falando por dose, por preceito sobre preceito e regra sobre regra. A gente vai falando. E eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos voar durante esse tempo aí desse isolamento. Em nome de Jesus. Ficar ainda mais poderosos em Deus. Oh, glória! Aleluia! Ele diz no versículo 22, eu vou ler de novo. No sentido de quanto ao trato passado, você tem que despojar desse velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e se revista do novo, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Amém? Então se renove agora a sua mentalidade, a forma de pensar seja renovada pelo Espírito, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Eita, meu Deus, isso é muito poder. Ah, Jesus, como essa palavra é poderosa, meu irmão. Eu vou ler devagar, para você degustar isso devagar, porque tem coisa que a gente não pode engolir de vez, não. Tem que degustar isso devagar, tenha calma. Escute. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então eu tenho que aprender a renovar a minha mente, o meu entendimento espiritual mediante a palavra de Deus. E quando é que eu sei que estou renovado? É quando os efeitos dessa palavra começam a acontecer na minha vida diária. Aí eu sei que eu estou renovado. Os meus atos, eles demonstram que eu estou renovado. Mas o versículo 24 é tremendo. Escuta. E vos revistais do novo homem. Então tem um novo homem, que é esse homem que é o novo nascimento, que eu estou ensinando sobre isso agora. Esse novo homem que você revestiu, que talvez não saiba, ele já está disponível para você, que é criado segundo Deus. Ou seja, com a mesma essência, com a mesma capacidade, com a mesma essência do Criador. Nós somos feitos, isso é tremendo. Feitos segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então nós fomos feitos, recriados segundo Deus, em justiça e retidão que procedem da verdade. Você entende? Então essa é a nossa natureza hoje. Você é formado desse jeito. Esse é o conteúdo que está por dentro. Um homem chamado Smith Wigglesworth, esse homem, ele era um inglês, e nós temos a bibliografia dele, porque ele era antes de se converter, ele era um encanador, e não tinha estudos, né? A profissão dele era encanador. Não quer dizer que todos os encanadores não têm estudo, mas ele não tinha estudo, e ele não sabia escrever nem ler, mas ele sabia ler a Bíblia, ele aprendeu a ler a Bíblia. Ele não era tão ignorante que não sabia ler. Na verdade, ele sabia ler. E ele aprendeu a palavra. As pessoas que escreveram dizem que quando ele ia pregar, ele nem falava coisa com coisa. Ele falava as coisas todas atrapalhadas no início. Mas a unção, de repente, vinha sobre a vida daquele homem. E ele começava a falar de uma forma tão poderosa que até os eruditos diziam assim: rapaz, o que ele está dizendo é perfeito. É exatamente assim, por causa da unção e o poder de Deus sobre a vida daquele homem. Então estou falando um pouco sobre a bibliografia de Smith Wigglesworth. Comigo? Amém? Esse homem, eu dei uma ajeitada aqui na bateria do celular. Esse homem, comprovadamente, foram 13 pessoas que ressuscitaram dentre os mortos. E 23 que de fato ele ressuscitou dentre os mortos. Mas comprovado com fotos e teve algumas coisas que saíram até em fatos de jornais. Esse homem ressuscitou 23 pessoas, sendo 13 confirmadas pela bibliografia desse homem. As pessoas que escreveram a sua bibliografia, que andaram com ele, escreveram. Porque ele entendeu esse potencial que existia dentro de nós. Imagina, irmão,
Você chegar diante de uma pessoa morta, entender quem você é e esse poder que é na sua vida e você mandar aquela pessoa ressuscitar. Pensa aí sobre isso. Sabe, Wigglesworth era um homem igual a mim e a você, a eu e a você. Você entende? Era igual a nós, como qualquer outro desses avivalistas que já aconteceram. A diferença é que eles aceitaram o amor da verdade. Eles aceitaram essa palavra no seu coração. Tiveram as suas vidas transformadas em Cristo Jesus. Aleluia! Então é importante, irmãos, que você ande nesse poder, nessa pegada sobrenatural. Eu lendo a bibliografia de Smith Wigglesworth, a Bíblia fala que, aliás, a Bíblia, tá? A pessoa que escreveu sobre ele diz que um dia ele estava em um lugar e ele ministrou sobre uma multidão de gente e aquele povo foi curado. Milhares de pessoas curadas. Depois ele foi para o hotel, já tarde, foi dormir. Quando foi pelas 4 da manhã, ele se levanta, olha para baixo e tem uma multidão de carros lá embaixo, cheio de gente doente dentro dos carros. Rapaz, a pessoa que estava com ele disse que ele se levantou, mal ele lavou o rosto, escovou os dentes, desceu, foi orar de um por um, talvez a manhã inteira, ele não tomou nem café, pelo amor que ele tinha às vidas. Eu quero te dar uma chave aqui para a gente fechar essa live, que eu estou terminando o meu tempo. Eu estou falando muito sobre poder e sobre a glória de Deus operando naquele que nasceu de novo. Eu vou te dar uma chave que vai mudar a sua vida. Você quer ver essas coisas acontecendo na sua vida? Primeira coisa, ame o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E ame as pessoas mais do que qualquer coisa que você desejar. Ame as vidas, ame as pessoas mais do que qualquer coisa que você planeja para a sua vida. Ame o próximo, ame as pessoas independente do que elas fizerem a favor ou contra você. Simplesmente ame. E tenha uma comunhão firme, acentuada com a palavra e com o Espírito Santo. Desse dia em diante, você vai ver que vai começar um avivamento na sua vida. Pode ter certeza disso. Em nome de Jesus. Amém.